Livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 1 a seguir, diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do lago e foram ao território dos Gerazenos. Assim que desembarcou, um homem com uma legião de espíritos impuros saiu dos sepulcros onde morava ao encontro de Jesus. E este vivia naquele lugar, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo acorrentá-los. Muitas vezes haviam sido acorrentados pé e mãos, mas ele rompia as correntes e quebrava os ferros dos pés. E não havia ninguém suficiente, forte, para controlá-lo. Noite e dia andava entre os sepulcros nos cemitérios, e lá morava, e nas colinas berrando e se ferindo com pedra. Mas ao ver Jesus de longe, ele correu, prostou-se diante de Jesus e gritou o mais alto que pôde: O que quer de mim, Jesus, Filho de Deus? Imploro em nome do teu Pai, não me torture. Então Jesus respondeu: Espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E continuou ele implorando a Yeshua para que não lhe mandasse embora daquela região. Até esse versículo. Queridos, nós temos uma história muito conhecida, um texto muito famoso na Bíblia, que é a história do endemoniado de Gadara. Mas hoje Deus quer mostrar para mim e para você uma oportunidade de milagre através desse texto, uma oportunidade de mudarmos a nossa história, mudarmos a história da nossa geografia. Eu quero que você mergulhe comigo profundamente dentro desse texto em poucos minutos, porque Deus tem milagres para fazer esta noite e Ele vai fazer. Ele quer te entregar um milagre, e este milagre começa dentro de mim, e ele tem que nascer dentro de mim para se manifestar aqui fora. Eu quero falar para você da história deste homem que há anos vivia em um cemitério, há anos ele morava com os mortos. Eu sei que você sabe o que é viver entre os vivos, eu sei que você sabe o que é morar entre os vivos, mas se você quiser experimentar, ou eu quiser experimentar o que é morar entre os mortos, basta nós ir ali para o cemitério e ficar lá uns 5 dias acampado. Nós vamos saber o que é morar entre os mortos, o que é habitar entre os mortos, que era o que aquele homem sabia, era o que aquele homem conhecia, era habitar entre pessoas mortas, estar sempre no meio de pessoas mortas. E por isso nele não havia vida, porque quanto mais se conectava ao que era morto, mais ele ficava impotente de conquistar uma vida. E Jesus, ainda no lado do lago oposto aos gadarenos, entra no barco e vai para aquele outro lado. Este homem, ele estava possuído em uma guerra interna, em uma guerra secreta que acontecia dentro dele, dentro da alma dele, dentro das emoções dele. Havia uma batalha espiritual entre a vida e a morte. Havia uma batalha espiritual acontecendo dentro deste homem, e muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo no meio de mortos, apesar de morarem fisicamente entre os vivos. Muitas pessoas hoje, às vezes do meu lado, do seu lado, estão com guerras secretas, guerras internas, e não conseguem enxergar a luz da salvação, não conseguem enxergar aonde pode acontecer o milagre. E neste dia vamos celebrar a ceia do Senhor, e eu tenho perguntado para o Senhor: o que é a ceia se não celebrar uma conquista? Toda ceia, ela é servida para celebrar uma conquista, para fazer memória de uma conquista. A ceia de um aniversário é para celebrar mais um ano. A ceia de um casamento é para celebrar a conquista do noivo ou da noiva. A ceia, ela é para lembrar o milagre de Jesus e celebrar a ressurreição dele, e não a morte. Mas eu quero que você entre comigo dentro das emoções desse homem.
Hoje nós vemos pessoas serem torturadas silenciosamente. Quantas pessoas trabalham no mesmo ambiente que você, mas ela está sendo atacada por Satanás. Por quê? Porque é cristão. Ela está sendo humilhada por Satanás. Por quê? Porque é cristão. No passado, o diabo usava a estratégia de pegar os apóstolos, pegar os homens e mulheres que diziam servir ao Senhor e os levava e o crucificava de cabeça para baixo, ou matava como matou os apóstolos em Atos. Mas a igreja perseguida, que viveu do primeiro século ao quinto século, sofreu todo tipo de perseguição. Uns foram queimados vivos, outros foram jogados em covas de leões, outros foram jogados em covas cheias de cobras. E por quê? Porque diziam que servia ao Senhor. Hoje, quando nós dizemos que somos servidos ao Senhor, enfrentamos as nossas guerras, e o que o Senhor quer? Lhe mostrar o caminho de vencê-las da forma abundante e da forma tranquila. Não precisamos travar batalhas, precisamos saber sair delas sem ser ferido e sem ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Este homem, ele estava num lugar onde a morte reinava, e ele estava sendo julgado por todos e por tudo, porque ele estava endemoniado. Mas eu quero lhe dizer algo sobre essa pessoa. Alguém que se importa. Por mais abusados que nós podemos ser no dia de hoje, por mais que sofremos abusos emocionais, abusos espirituais, há alguém que se importa. E hoje eu e você estamos aqui porque acreditamos em milagre, e nós não vamos precisar implorar por milagre, nós simplesmente vamos precisar fazer o que a palavra nos ensina para ter o nosso milagre. Quantos querem esse milagre? Ei, eu estou falando de uma pessoa que já tinha perdido a família, que já tinha perdido toda a chance de futuro. Um homem comum, como eu, como você, uma pessoa normal, sendo pressionada pelo sentimento de culpa, a culpa de não poder fazer, a culpa de não conseguir vencer, a culpa de não conquistar, a culpa de se sentir insuficiente, a culpa de achar que não pode dar o próximo passo. Um homem que viveu às margens da sociedade porque não poderia se infiltrar, e hoje o Senhor quer dizer para mim e para você: vamos nos infiltrar dentro da sociedade, porque Jesus se importa com o próximo, Ele se importa com o outro, Ele se importa com você. Por isso Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Diga: eu creio, eu recebo. Quantas vezes sofremos e ninguém vê? Quantas vezes sofremos do lado das pessoas que amamos e elas não vê nós sofrendo? Quantas vezes sofremos dentro do trabalho onde damos o nosso suor e as pessoas não percebem? Quantas vezes sofremos no lugar onde moramos, na casa em que moramos, sofremos os abusos, e aí você olha e fala assim: ninguém está me vendo, ninguém está percebendo, ninguém está sentindo o meu sofrimento, só eu estou. Ei, Jesus está vendo, Jesus se importa. Eu quero lhe dizer que cada momento que você foi provado, Jesus estava olhando para você e dizendo: eu me importo, e eu me manifestei nessa terra para destruir toda a astúcia de Satanás. Às vezes parece difícil, que nem nós pregamos domingo passado, lidar com as emoções cansadas, gerenciar as emoções cansadas. Às vezes estamos enfrentando lutas dentro dos nossos pedidos, dentro dos nossos sonhos. Às vezes o trabalho que parece ser cansativo foi algo que eu pedi a Deus. Às vezes a família que parece ser peso foi eu que a Deus. Então as emoções cansadas, eu preciso lidar com isso, eu preciso gerenciar isso, para que as minhas emoções não me roubem o que é certo. Este homem, esta pessoa que eu estou falando, ele estava há anos lutando com mais de 6.000 demônios. Alô? Há anos ele estava lutando contra mais de 6.000 demônios dentro do corpo dele. Há anos ele estava brigando contra mais de 6.000 demônios, e em nenhum momento a Bíblia diz que ele falou assim: eu vou desistir porque eu não aguento. Não, ele ficou lutando, os demônios querendo matá-lo, e ele dizendo: vocês não vão me matar. Os demônios dizendo: eu vou te destruir, e ele dizendo: vocês não vão me destruir, porque eu sei
sei, o Deus de Israel existe e eu um dia vou me encontrar com ele. Os demônios querendo lançar ele no mundo dos mortos, até levou o corpo dele, mas não conseguia possuir a alma dele. Tomaram conta do corpo, mas não podiam tomar conta da alma. Ele ficou lutando contra esses demônios, foi anos e anos, até o dia que ele pôde ter um encontro com Jesus. Às vezes você olha para esse texto e só vê o lado ruim. Às vezes você acha que tem luta, às vezes você acha que tem sofrimento. Eu estou falando de um homem que eu conheço a história que a Bíblia conta dele. Ele se cortava porque os demônios desejavam matá-lo. A vontade do diabo não era cortar o corpo dele, era cortar a garganta, mas ele lutava e não deixava. A Bíblia diz que ele se cortava. A Bíblia diz que as pessoas, ao tentar ajudá-los, amarrava ele, levando ele ao nível de humilhação maior do que o que ele estava passando. Imagina outro ser humano acorrentar o outro como se fosse um animal, mas na alma dele ele ficava firme e dizia: eu não vou desistir. E apóstolo, por que o senhor fala que é assim? Porque é assim que a Bíblia diz, que ele lutou contra esses demônios o tempo que foi necessário, esperando o dia da sua libertação.